Olá, sejam muito bem-vindos ao Habercast, o podcast da Haberc. E hoje eu tenho aqui comigo a Giovana Donella, da Risotolândia. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Giovana, para a gente começar aqui esquentando os motores desse podcast, eu queria perguntar para você qual que é a sua análise sobre a composição societária das empresas do setor de refeições coletivas. Olha, hoje, quando nós olhamos para todo o setor de alimentação, mais de 90% a 95% são referentes a sociedades familiares. Então, nós temos uma composição de empresas familiares super importante, né? E desafiadora para o setor, né? Então, é um número bastante alto. E quais atitudes que as companhias do setor precisam tomar para a gente garantir a continuidade das empresas que criaram? Como que funcionaria isso? A continuidade, assim como a sustentabilidade, é algo que nós precisamos nos preocupar todos os dias da vida da companhia, né? E é com isso que nós estruturamos também os processos sucessórios. Então, como olhar para o futuro se nós não colocamos dentro desse futuro hoje os componentes que irão trazer esse futuro para a companhia? Então, um conselho que eu sempre dou, né, de conselheira, é aquele conselho de estarmos preparando a sucessão dessa empresa, a sustentabilidade dessa empresa em todos os momentos de vida dela. Desde uma startup que começa até uma empresa que quer abrir capital, existem mecanismos de governança hoje, ou seja, uma estruturação de governança que te permite elaborar de forma organizada o processo sucessório das companhias e que elas tenham uma vida longa. Giovana, agora tenho aqui uma pergunta de 1 milhão. Opa! E em que consiste um bom programa de sucessão familiar? Isso causa muita controvérsia, não? Mas um bom programa de sucessão familiar, eu sempre digo que é um tripé, né? É propriedade, né? Quem é proprietário, família, porque a gente não pode discutir diferente do que é, porque é uma empresa familiar, família e gestão. Então são 3 coisas, né? As ações, que são os acionistas, a gestão e a família. Esse é o grande desafio, nós misturarmos tudo isso, porque afinal de contas, quando falamos em família, falamos em pessoas que têm sensibilidade, que têm suas dores, né? Que têm conflitos muitas vezes. Então, como organizar tudo isso? O processo de governança coloca cada parte disso no lugar que deve ficar. Então, todas as estruturas de propriedade são tratadas dentro do contexto da propriedade, toda a estrutura familiar é tratada dentro da governança familiar e toda a gestão é tratada também dentro da companhia. Então, quando nós pegamos esse tripé e colocamos isso num processo de governança, nós olhamos com cuidado para esses 3 componentes. E a família, junto com a propriedade e junto com a gestão, também se estrutura o processo de sucessão. Giovana, eu quero descobrir o ouro de você aqui. Como que a gente identifica esses perfis adequados entre os herdeiros das empresas para que eles possam suceder de uma forma bem-sucedida? Sim. O processo. Sim, isso é sempre um trabalho e muita disciplina, não é? Nós não pegamos uma pessoa de um dia para o outro e falamos, olha, essa pessoa aqui está identificada como a melhor para atender isso. Então, nós temos processos de assessment, o início de tudo isso, essa aproximação dos possíveis sucessores com a companhia, com o negócio. Nós podemos começar isso desde uma criança pequena de 5 anos que começa a frequentar lá o local que se faz as comidas das nossas empresas, desde a cozinha, entender como gosta, como não gosta, se elabora ou não elabora um desenvolvimento dentro da companhia. E até aqueles que nunca fizeram parte da empresa do pai ou da mãe, mas que num determinado momento vai ser acionista e quer suceder. Então, nós temos um processo para isso. Então, pegar esses herdeiros, fazer um bom assessment, ver o que eles têm já de formação e o que falta, fazer um plano de desenvolvimento individual de cada um para
poder ter o conhecimento necessário para gerir aquele negócio. Muitas vezes falta um conhecimento financeiro, ou falta um conhecimento de tecnologia, ou um conhecimento de propriedade familiar mesmo. E aí vai se alinhando e vai fazendo o desenvolvimento. E a partir desse desenvolvimento, nós fazemos uma avaliação. Se está indo bem, se não está indo bem. Depois colocamos também processos de mentoria, muitas vezes com mentores externos. Outro mecanismo que nós usamos muito é o mecanismo do próprio fundador ser o mentor durante alguns anos. Depois nós temos o processo de desmame, que é aquele processo onde ficou os dois juntos durante um tempo, depois começa a diminuir até desmamar mesmo e a pessoa está disponível para poder avançar. Então, tudo é feito, como eu sempre digo, private label, né? É feito da forma que aquela família precisa. A gente não tem uma fórmula única que você coloca em todas as famílias. Tem que entender primeiro qual é o diagnóstico aqui. Qual o contexto dessa família? E aí se desenha o melhor processo. Giovana, agora conta uma curiosidade pra gente que está acompanhando, para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Habercast. Você já chegou a aconselhar a venda de uma empresa por não ter sucessão? Sim, muitas vezes existem vários cenários, né? Muitas vezes, para sustentar o negócio diante de uma não possibilidade de não se ter sucessão e nem formadores, e que a família também não queira passar por um processo de continuar sendo uma empresa familiar, sim, uma das alternativas pode ser a venda do negócio, que também deve ser preparada. Então, quando falamos em governança corporativa, eu sempre digo que ela é a sustentação para qualquer futuro que essa família queira. Ou para continuar na mão da família, ou para abrir um capital, ou para fazer um M&A, ou para vender parte da companhia. Tudo isso, a governança vai ser fundamental para estruturar e dar a tranquilidade que a família precisa para manter esse negócio para frente. Giovana, muitíssimo obrigado pelas informações. Eu que agradeço. E por ter participado aqui com a gente desse Habercast. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu falei aqui com a Giovana Donella, da Risotolândia, e convido você para acompanhar os próximos episódios desse Habercast, o podcast da Aberc, nas principais redes da Aberc. A gente se vê por lá.